Vamos lá. Então, voltando aqui, eu estava falando o seguinte. Fale sobre líderes que têm um perfil e história parecidas com o seu prospecto, para que ele se identifique e perceba que qualquer um pode se envolver com o negócio, tá? A sua história, às vezes, não impacta a pessoa, mas você precisa conhecer a história das outras pessoas. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui de Vanessa. Vanessa é uma enfermeira que trabalha no hospital de uma cidade pequena do interior da Bahia e, de repente, ela precisa falar com sei lá, um administrador, um gerente. Ela não tem essa história para falar, né? Para o cara dizer assim, eu sei o que é a vida de um gerente de supermercado, por exemplo. Mas, de repente, ela pode falar que ela trabalha com um outro líder que também é gerente, uma líder e tal, e contar a história da outra pessoa também, além da sua própria história. Certo? Então, você precisa conhecer a história das pessoas que estão trabalhando com você, ou que são da empresa, né? Você pode conhecer a história dos líderes, dos grandes líderes, né? Dos diretores, dos diamantes, para que você também leve essa história. Um exemplo aqui, ó. A Vanessa pode convidar um médico cardiologista, ela tem alguma história que pode falar de médico cardiologista. A gente tem o Fabiano Barcelos, um cara que deixou de fazer aquela medicina tradicional de plantões, de não dormir em casa e tal, para fazer de UNES, e hoje ele faz medicina filantrópica, certo? Então, de repente, a pessoa pode se identificar com isso. Mas é importante você ouvir a história da pessoa para que você saiba o que falar. Às vezes, esse mesmo médico, ele não está preocupado com outros médicos, mas ele gostaria de ter de ser, por exemplo, um corredor profissional, certo? Ele é médico, ele não está incomodado com a vida que ele tem de médico, mas ele gostaria de ser um corredor profissional. Então, você precisa, às vezes, conectar a história de outra pessoa. Então, não pré-julgue. Não, ele é médico, eu vou botar ele para ver o plano do Fabiano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que entender a história da pessoa. Eu sou funcionário público, sou feliz sendo funcionário público. Sério, sou feliz. Certo? Eu gosto do que eu faço. Porém, eu preciso de algo a mais. Então, você tem que entender. Eu tenho outros colegas que não são felizes sendo funcionários públicos. Eles gostariam de deixar de ser, mas gostaria de ser uma outra profissão. Não, eu gostaria de ser advogado. Se eu terminar o meu curso de Direito, eu vou largar esse concurso aqui e vou trabalhar para mim como advogado. Às vezes eu vou pro sonho do cara. Certo? Então, você precisa conhecer a história das pessoas também. Seus prospectos. Utilize os vídeos de casos de sucesso. Nós temos aí os vídeos da própria Black, né, que tem vários vídeos interessantes que você pode passar para os prospectos também. Dentro do sistema Black, que conta com o depoimento de todos os líderes de sucesso do nosso negócio. Você pode acessar o aplicativo do Black e o escritório virtual lá com o seu prospecto para mostrar como é fácil e intuitivo gerenciar o trabalho, negócio e resultados. E detalhe, procure sempre ser rápido e objetivo. Dica importante, você vai falar com o prospecto, pergunte a ele quanto tempo você tem. Pergunte a ele quanto tempo você tem, sempre. Porque a pessoa pode dizer assim, já aconteceu comigo. Igor, eu não tenho tempo para ficar participando de lives. Eu não tenho tempo para falar desse negócio. E aí eu pergunto, você não tem 10 minutos para falar comigo? Durante o seu dia todo, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você não teria 10 minutos em que você não está trabalhando, não está fazendo as suas coisas da sua rotina, você não tem 10 minutos que você não possa parar para me ouvir e para que eu possa te ouvir. Aí a pessoa diz, eu tenho. Certo? Então, às vezes, a gente vai falar com o prospecto e ele fala que não tem tempo. Será? Será que em 24 horas a pessoa não tem tempo? 10 minutos? 10 minutos. Você conta sua história em 2 minutos, ele conta a história dele em 5 minutos, só aí foram 7, os outros 3 é o convite. 10 minutos é o que você precisa, certo? Ah, Igor, mas eu não sei falar em 10 minutos, eu sou prolixo. Ah, mas eu não sei o que falar porque eu tenho medo, eu gaguejo, eu não tenho essa técnica. Você vai praticar, certo? A prática e o estudo é que vão levar você a fazer em 10 minutos. 10 minutos eu apresento o plano. E apresento também em 2 horas. A pessoa chegar aqui em minha casa, passa a tarde toda, eu botando ela para degustar, tome produto.
deguste aí, bora ver o vídeo, bora depoimento e tal. Tome revista e senta. Só que com o tempo que o prospecto tem, certo? Então, respeite o tempo do prospecto e faça de forma profissional no tempo que ele tem. No tempo que ele tem, não no tempo que você tem. Ah, amigo, se você não tiver 1 hora para assistir minha live, certo? É uma média de 6 exposições para a pessoa tomar a decisão. Não é a pessoa assistir a sua apresentação, a sua caseira, e já sair caindo lá, comprando, cadastrando, não sei o quê. Não é assim. Bote a pessoa para assistir várias caseiras. Várias caseiras. Da mesma. Porque ela vai ver novos elementos. Ela vai ouvir novas histórias. Certo? A gente vai falar disso também. Então, assim, ó. E quanto mais um você fizer, mais você vai se desenvolver e conseguir fazer de forma prática. Eu espero que vocês três possam anotar, porque o que eu vou falar agora é importante que vocês anotem, que vocês vão praticar, tá? Se vocês precisarem de um tempinho aí, eu dou, para que vocês peçam alguma coisa para anotar. Mas são os 4 elementos da história. Os 4 elementos da história. Vocês precisam responder essas 4 perguntas que eu vou falar aqui agora, para vocês construírem essa história de forma prática, rápida e eficiente. Tá? Vamos lá. Podem dar confirmação de que eu posso falar. Pode, meu pode. A primeira coisa, deixem assim, ó. Vocês vão anotar o que eu vou falar e deixem um espaço de 2, 3 ou 4 linhas, dependendo do tamanho da letra de vocês, para que vocês possam escrever. Podem até usar uma página inteira de um caderno, alguma coisa assim, né? Divide aí em 4 partes essa página, para que vocês possam escrever. A primeira pergunta, a primeira coisa que vocês vão falar da sua história é o background. Ai, meu Deus, como é que escreve isso? Vou botar no chat aqui. Porque vocês vão ouvir essa palavra algumas vezes. Então, vocês têm que saber como é que escreve, tá? Background é o seu passado, a sua história, os elementos que você tem antes do negócio, tá? Antes do negócio, o seu background, sua história antes, né? O que você traz aí de histórico, tá certo? O segundo elemento é aquilo que você tinha e que te incomodava, certo? Que te incomodava, ou que te incomoda ainda. Algo que você estava buscando mudar, certo? O terceiro elemento é o que você... Aí tem a ver com a mão dura do caboclo. Ah, tá bom, tá bom. Pode ir. O terceiro elemento é aquilo que você encontrou de solução, certo? O que você encontrou como solução. Normalmente tem a ver com Juness, tá? Normalmente tem a ver com Juness. E o quarto elemento é a sua visão de futuro, com a sua perspectiva, certo? Sua visão de futuro. Qual desses elementos é mais importante da sua história? Todos. Há quem diga que é um ou que é outro, mas são todos. Todos os 4 elementos precisam ser bem construídos, por isso que você faz de forma separada. Porque você conta cada uma das partes e constrói a sua história. Quem vê assim, a gente contando a história, nem sabe que a gente usa essa técnica às vezes, nem vê que a gente fala separadinho. Às vezes acha que não, acha que você está puxando um elemento do passado para frente, né? Isso aí você só vai fazer esse malabarismo quando você tiver mais safo, tá? Mas no início faça bem construidinho mesmo. Até que sua história você consiga contar igual o Marcos Clemente. O Marcos Clemente, ele liga o botão e ele apresenta a história, o plano, tal, fala das viagens, não sei o que e fecha. É igualzinho. Se você ouvir a história do Marcos Clemente, ele já contou aquela história mais de 100 mil vezes, certo? Isso eu estou sendo modesto, porque ele deve ter contado bem mais. Então é igualzinho, ele conta a história igualzinho, automático. Ele liga o botão, blá, 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 blá. Há quem critique, mas ele é o cara que mais ganha dinheiro na nossa empresa. Tá certo? Então ele não critica. Clemente?
Marcos Clemente. Vou assistir. Marcos Clemente, com U. Com U. Marcos com U. Marcos Clemente. Ele é o upline de todo o Brasil. E todo mundo do Brasil está abaixo dele. Abaixo dele e abaixo do Seraquis. Certo? Então, tá ruim não, né? 20 mil distribuidores do Brasil e tem negócios em mais de 30 países. Tá ruim não, né? Então, se ele está tendo esse resultado, por que aqui eu não posso duplicar isso? Escute o Marcos Clemente. Se você não se identificar com a história dele, não tem importância, existem outros líderes, tá? Mas ele é o cara que cadastrou a maioria dos líderes top, inclusive o Fernão Batistoni, que é nosso upline. Ele cadastrou o Fernão Batistoni. Então, ele foi lá, contou a história para o Fernão, e o Fernão cadastrou. E o Fernão hoje é duplo diamante, certo? Porque o Marcos Clemente foi lá e contou a história dele. E soube fazer, ouvindo a história do Fernão, vendo as dificuldades do Fernão, certo? E encaixou. Aí, detalhe, o Fernão deu vários nãos ao Marcos Clemente, viu? Vários nãos. Depois a gente conta essa história. Então, não é no primeiro, não é uma vez que você conta a história que as pessoas já vão chegar lá e pá, comprar na sua mão. Isso é uma... Eu posso até dizer que é uma sorte quando a gente encontra uma pessoa e que na primeira exposição ela fala assim, eu quero esse negócio para mim, tá? Você teve a sua parcela de técnica, mas a pessoa também já estava buscando. Mas vamos lá. Voltando. Então, vamos falar de cada elemento aqui. Qual foi o primeiro elemento que eu falei? Background? Isso. Top. O que é o background? É o que você trouxe antes de chegar na Juness. Tá certo? Você vai contar, vai falar do seu nome, você vai falar do seu elemento familiar, você vai falar do que você fazia ou faz como profissão, certo? Você vai contar coisas ali da sua história que cheguem até aqui, tá? Então, por exemplo, vou falar de mim assim rapidinho. Eu sou o Igor Novaes, estou com 40 anos, sou casado com a Anne Luiz, a gente faz esse negócio em casal. Eu trago esse elemento do futuro para cá, só para entender por que eu estou falando da esposa. Sou pai de 3, as mães gostam muito de falar que são mãe de 3, mãe de 2. Eu falo isso de forma brincando, dizendo assim, eu também sou um paizão, certo? Por isso que eu falo. Sou pai de 3, tá? Sou administrador de formação. É importante para mim falar aqui que eu sou administrador, porque eu vou falar do negócio, eu vou falar de elementos de organização, certo? Pode ser que tenha outros administradores assistindo, ou pessoas que não se formaram, ou pessoas que se formaram em outras coisas, então isso identifica para saber como é que esse cara estudou, onde esse cara estudou, né? Então a gente vai conversar sobre esses assuntos. Sou funcionário público, porque eu acreditava que ser funcionário público era importante para construir uma família. A pessoa às vezes está nessa. Não, eu preciso passar no concurso, eu preciso passar no concurso. Era a visão que eu tinha. Eu sou filho de funcionários públicos, então eu fiz o mesmo que os meus pais. O pessoal fala, olha, eu sou advogado porque meu pai é advogado. Você entende que pode ser coisa diferente, mas você vai falar dos elementos ali, ó, por dentro, que a pessoa vai se identificar, tá certo? E aí eu fecho ali o meu background. Falei do que eu tinha, né? Às vezes eu posso incrementar. Eu tenho um cargo de confiança na empresa que eu trabalho. Há 9 anos eu estou nessa profissão, certo? Eu posso incrementar outra coisa. Eu estudei muito para concurso, perdi em muitos concursos, até que finalmente eu cheguei num ponto onde eu passei em vários. Pessoa, rapaz, eu estou me matando de estudar e não passo em concurso nenhum. Ou eu, por exemplo, não estou conseguindo terminar a faculdade, estou prestes a desistir, mas o cara tem na história ali uma história de várias falhas e que isso levou um resultado, certo? Isso aí também é um elemento que pode se identificar. Então, você vai construir o seu background, beleza? Como a gente não tem muito tempo, era para vocês fazerem na hora, fazerem aqui. Mas eu vou falar dos 4 elementos e aí no final a gente faz, se vocês escrevem aí. Mas já vão pensando no de vocês, aí eu volto, repito no final, para que vocês construam cada um. O segundo elemento foi o quê? O que te incomoda, nem isso é o que incomodava. Incomoda. Não é isso? Beleza. Bom, mesmo sendo funcionário público, encontrando a famosa estabilidade que eu buscava, eu descobri que aquela estabilidade eu não descia, mas também não subia.
eu tive que engavetar alguns sonhos para que eu pudesse ter aquela vida. Eu não estava feliz, porque tinha os meus sonhos que eu engavetei, os sonhos da infância, as coisas que eu achei que ia construir. Agora tinha os sonhos de Anne, né? Eu casei, eu boto esse elemento aqui do sonho familiar. Eu preciso atender os sonhos da minha esposa também, além dos meus. Vêm os sonhos dos meus filhos, agora eles estão crescendo. Eu gostaria que eles também tivessem algumas conquistas. E os meus pais, que estavam envelhecendo, e eu precisava ter alguma coisa para basear nisso. Eu queria viver com os meus pais, eu queria que eles tivessem uma estrutura, certo? Então eu trago ali a coisa que me incomodava. O que é que incomoda em Igor? Não era não era ser funcionário público, deixar de ser funcionário público, mas era ter algo a mais, algo que pudesse dar essa base, esse suporte, entende? Então você não precisa necessariamente criticar o que você faz. Às vezes você não gostava da sua profissão. Cara, eu era administrador, mas o meu sonho mesmo era fazer medicina. Eu queria ser médico e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Entendeu? Eu tinha o sonho de construir a minha casa e eu não tinha dinheiro para isso, né? Ou eu queria dar uma casa aos meus pais. Ou, por exemplo, eu gostaria de viajar o mundo e estava cansado de viver na cidade onde eu vivo, certo? Ou, de repente, eu queria trabalhar onde eu trabalho, mas eu queria não ter que passar pelos plantões ou pelo cargo de confiança ou passar pelo assédio moral, né? Eu gostaria, por exemplo, você pode acrescentar na sua história, outra pessoa, eu gostaria que a minha esposa não trabalhasse mais para outras pessoas e ficasse em casa cuidando dos filhos, e eu precisava encontrar um elemento que ela ficasse em casa e que aquilo fosse rentável, porque a renda dela era muito importante no nosso orçamento familiar. Então, você pode fazer várias coisas que te incomodam, certo? E você vai encontrar várias pessoas que se identificam. Por exemplo, agora a Anne está com um bebezinho de 3 meses e vai voltar a trabalhar. A gente está tendo que dar leite ao menino artificial, a gente está tendo que já botar o menino para comer. Ele teria que mamar no mínimo 6 meses até 1 ano, e ele com 3 meses já está tendo que comer. Isso é muito doloroso para mim e para ela. É muito doloroso, certo? Se eu pudesse que ela ficasse em casa, dando de mamar, pudesse levar o menino para o trabalho, claro que eu faria. Eu faria qualquer coisa por isso. Isso aí vai representar para a vida do meu filho para o resto da vida. Então precisa ser algo que as pessoas falam assim, caramba, é verdade. Dói. Se eu tivesse um filho, poxa, aconteceu isso comigo quando eu tive filho. É por isso que eu não quero ter filho. O pessoal fala, mas você pode ter filho aqui, amigão, porque você pode ter sua mulher em casa. Meu sonho era ter um filho, mas eu não queria que meu filho passasse por isso. Quantas pessoas eu não conheço que pensam assim? Entendeu? Então você traz um elemento ali da sua história, do que te incomodava ou do que te incomoda ainda, porque de repente você não chegou no patamar que você quer, certo? Mas sabe que isso pode construir, e aí você acrescenta ali no elemento, tá? O terceiro ponto foi o quê? O que você encontrou, não é isso? Então, há 5 anos atrás, falando ainda da minha história, há 5 anos atrás, eu decidi empreender em outros negócios. Eu já tinha o meu serviço de funcionário público, mas eu fui tentar, no mercado tradicional, encontrar outras ferramentas. Eu fui montar algumas empresas. Tenha cuidado para o que você vai falar, você não precisa falar todos os detalhes, certo? Por exemplo, as empresas que eu montei foram empresas informais, certo? Em nome de outras pessoas, tá? Ou não tinha CNPJ, eram empresas informais. Eu não preciso falar esse detalhe quando eu vou contar a minha história, tá certo? Mas eu montei lá, eu tentei. Fui lá, peguei empréstimo em banco, me arrisquei, entreguei o dinheiro na mão de outras pessoas, entendeu? Confiei nessas pessoas, tá? Tem vários elementos ruins nessa etapa aqui, vários. Inclusive, algumas empresas quebraram e essas pessoas ficaram de boa. E eu não, certo? Eu falhei nas minhas decisões lá. Mas eu não preciso chegar aqui e dizer assim, olha, gente, eu tô ferrado, eu fui roubado pelo meu sócio, né? Eu não aconselho ninguém a abrir empresa não, gente. Pelo amor de Deus, não abre empresa. Eu não vou fazer isso. Você precisa trazer de forma que você conta a sua dor,
mas que você encontrou algo melhor. O mundo sempre é andando para frente, certo? A luz sempre é no final do túnel. Vocês entendem isso? Que a luz sempre é no final do túnel, é sempre caminhando para frente, você tropeça e continua. É assim que você constrói a sua história. Você não precisa ser um derrotado na sua história. Você não precisa chorar de forma que você não encontra uma alternativa, certo? Muito pelo contrário. Voltando, então. Há 5 anos atrás, eu fui empreender em alguns negócios e o que aconteceu? Nesses negócios, eu não estou falando de Junesp ainda, eu estou falando do que eu empreendi no negócio tradicional. Inclusive, foi antes da Junesp, porque eu não tenho 5 anos ainda. Estou para fazer, está pertinho. Há 5 anos atrás, eu fui empreender alguns negócios e eu tinha 2 características que eu não gostava. Eu já estou falando do que eu encontrei, mas essa parte que eu não gostei é justamente por que eu encontrei. Eu tinha 2 características lá. Os sócios, que não eram legais comigo, eu tinha problemas financeiros, casamento com banco e tal, e eu não tinha tempo para a família, porque o que eu estava fazendo era para a família. Elemento. Eu falo que eu estou fazendo algo a mais pela minha família. Se você quiser uma história de família, Igor é o cara. Certo? É um cara que é um cara que luta pela família, você tem que me chamar para contar a história do cara, ou contar a minha história. Certo? Porque eu vou falar em toda a minha história, eu construí a minha história, o elemento da família. Claro, gente, que tem os outros sonhos. Claro que eu gostaria de conhecer o Japão. Eu faço Junesp para conhecer o Japão. Eu não conto isso na minha história. Certo? Eu não conto isso na minha história. Porque eu não estou fazendo nada para conhecer o Japão. Mas pela família eu estou fazendo. Então as pessoas vão perceber quando encontrarem, quando verem isso. Certo? Quando me conhecerem pessoalmente, quando ouvirem contando a história. Agora, se você falar assim, um amigo meu quer conhecer o Japão. Aí eu vou contar minha história e não vou falar nada do Japão. Certo? Vamos lá. Então, minha filha virou para mim e disse assim, meu pai, por que você mora no escritório? Percebam que nesse momento eu faço uma pausa. É proposital. Eu pauso ali 2, 3 segundos. E aí eu continuo. Essa pausa estratégica é para as pessoas sentirem o impacto. Porra! Se meu filho fala um negócio desse para mim, ou de repente já falou, como é que eu me sinto? É aquele momento que o cara tá escutando a minha história e ele reflete. Como é que eu me senti? Quem tá ouvindo a história, contando, fica até pensando assim, pô, o cara vai chorar. Certo? E aí eu retomo. Então, por conta disso, eu fui tirar férias e decidi engavetar os meus sonhos. Eu falei, eu vou ter uma vida medíocre. Cansei. E aí eu fui para Fortaleza, cheguei na casa da minha irmã e ela disse, meu irmão, eu conheci um negócio, eu achei a sua cara, vá conhecer sem compromisso. Porque provavelmente você que convidou a pessoa disse isso para ele. Rapaz, conheça a história sem compromisso. Aí a pessoa já linka com o convite que você fez com a minha história. Vá conhecer sem compromisso. E eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu enlouqueci. Porque era tudo que eu buscava, eu não sabia que existia. A maioria das pessoas que a gente convida é assim. Está buscando algo e ela não sabe que isso existe. Um negócio de venda direta que você pode fazer, que tem várias formas de ganho, que você pode escolher como faz, tal. E aí a pessoa fala assim, cara, eu quero ouvir. Um negócio que eu não conheço, um negócio que eu não sei que existe, e esse cara, quando viu, ficou doido, eu quero ver. Aí é o elemento do que eu encontrei. Eu não falei o nome de Junesp ainda. Certo? Então eu encontrei um modelo de negócios que eu fiquei louco porque era tudo que eu buscava. Aí eu falo algumas características para a pessoa ficar curiosa. Tenha curiosidade na sua história. Algo que eu posso fazer em paralelo, ou seja, eu não precisava deixar de ser funcionário público para fazer. Putz, grila. A maioria das pessoas que tem a vida de funcionário público não sabe que existe um mundo lá fora. Elas assinaram um contrato de escravidão com o funcionalismo público. Porque tem a participação de lucros, tem o ticket, tem o vale transporte, tem plano de saúde. Plano de saúde, tem o feriado no dia do funcionário público. Caramba! Não trabalha sábado e domingo, né? Pode trabalhar por escala, tem um sindicato forte, enfim, tem vários elementos da escravidão do funcionalismo público ali que a pessoa não sabe que existe um mundo lá fora, mas você não precisa perder isso.
Você não precisa perder isso. Só que depois de terminar o seu horário, você pode fazer um negócio lucrativo que você ajuda as pessoas, ao invés de você ficar, por exemplo, 4 horas na academia que não vai te trazer nada. Talvez vai te trazer até um problema articular. Você ficar 4 horas numa faculdade que você não vai ter a garantia de que você vai ter nada depois daquilo ali. 4 horas vendo televisão, descansando, ou bebendo e fumando com os amigos. Enfim, nada contra. Cada um escolhe o que quer fazer para si. Tá tudo certo. Não tem nada errado se as pessoas não quiserem o nosso negócio. Mas pode ser que a pessoa esteja buscando e não sabe como. Ou ela encontrou pessoas que não foram profissionais. Ou ela encontrou pessoas que não eram de confiança. Você é de confiança? Você é uma pessoa de confiança? Você é uma pessoa que se importa com as pessoas? Você é uma pessoa que você seria seu amigo? Você seria seu amigo? Você seria seu amigo? Sério? Você é um cara legal, confiável, gosta das pessoas, tem um papo bom, se importa genuinamente com as pessoas? Isso é simples. É nisso que as pessoas vão se identificar. E aí eu fecho a parte do que eu encontrei sem falar de Junesse. E vou para minha visão de futuro. Aqui eu linko uma coisa com a outra. Quando eu digo que eu encontrei um negócio que é do caramba, que era tudo que eu buscava, aí eu vou falar da minha visão de futuro. A minha visão de futuro é o seguinte: eu não sabia fazer aquilo. Mas eu entendi que se eu for ensinável, o que é ser ensinável? É ouvir as pessoas que têm resultado, não as que não têm resultado. Ai, mas minha tia me disse que esse negócio não dá certo e que é furada. Por que você está dizendo isso? Um amigo meu falou para mim. Porque minha tia entrou em uma determinada empresa há um tempo atrás e perdeu 21 mil reais. Eu disse que legal. Você está escutando a sua tia que não teve resultado. Essa empresa já quebrou? Não, ela não quebrou, não. Essa empresa é gigante. Eu vejo muitas pessoas aí tendo resultado fazendo isso. Ele me contando. Eu falei, ó, essa empresa que você me falou é a 5ª maior do mundo. Ela é a 5ª maior do mundo. E as outras 4 você não conhece. Vou citar para você. Essa, já vou falar? Não, nunca ouvi falar. Essa empresa que você está falando é a 5ª maior do mundo. E você está me dizendo que conhece pessoas que têm resultado. Por que você está escutando sua tia? Ele não falou mais nada, nunca mais tocou no assunto. Tá? Inclusive, não veio derramar meu munguzá quando eu estava falando com outras pessoas. Ele abriu a boca para dizer que essa empresa era furada, distorcendo ali o que eu estava falando, porque a tia dele perdeu 21 mil reais. A tia dele perdeu 21 mil reais porque, sinceramente, não foi ensinável. Não escutou a liderança, não fez o que tinha que ser feito pelo tempo necessário. Certo? Você não vai fazer esse negócio de um dia para a noite, porque você ainda não é a pessoa que tem que ser. Transforme-se nessa pessoa. Aí olha só o que eu conto. Eu conto que este negócio que eu encontrei pode mudar a vida da minha família, a minha vida e a vida de centenas de pessoas se eu fizer da forma correta. É isso que eu falo. Vocês querem ver o que eu vi naquele dia? Eu vou compartilhar minha tela, se eu estiver fazendo uma apresentação online. Se não for online, for um plano mesmo 1 a 1, eu chego para a pessoa, rabisco, ligo o computador, faço alguma coisa, mas mostro os elementos. Às vezes eu levo só o produto. Às vezes eu levo só o produto e digo assim, ó, experimenta. Agora me diz, cheira aqui. Agora me diz se esse produto não é top. Se preocupe não. Por quê? Você pode até não achar top, mas eu já estou ganhando dinheiro, eu já mudei, eu já sou um cara melhor, já me transformei, eu tenho ganhado premiações no meu trabalho tradicional, que eu só recebia crítica. Eu era um dos caras mais criticados lá na empresa pública que eu trabalho. E hoje eu sou convidado para motivar os outros colegas por conta dos meus resultados. Mas tudo bem, se não for para você, talvez você conheça alguém que possa se interessar. Você gostaria de presentear essa pessoa com essa bênção? E aí vai. Cadastra ou não cadastra, compra ou não compra, próximo. Certo? E é fazer o básico todos os dias.
Pegaram a visão? Todo mundo entendeu? Não sei se a Vanessa conseguiu ouvir tudo aí, porque estava com a câmera fechada. Faz um joinha para mim, virtual. Vocês agora vão fazer o seguinte, vocês vão construir a história. Vocês vão responder essas 4 perguntas, tá certo? Podem colocar num outro papel, se quiserem, para vocês não perderem essa parte aí. Fazer rascunho, riscar e tal. Vão construir isso. E detalhe, tentem responder com uma frase. Não, fica tranquila nesse. Tentem responder com uma frase cada pergunta, com 2 ou 3 frases, de forma que você responda aí em 1, 2, 3 ou 4 linhas. Mas eu escrevi e passou das 4 linhas, reduz, enxuga, certo? Reduz as palavras, tira os elementos que você vai falar, tenta fazer aí dentro dessas linhas. Quanto menor você colocou, melhor. Se você deixou uma linha, melhor. Se você deixou 2, tá bom para um começo. 3, 4, você vai precisar treinar mais. Mas faça nas 4 linhas. Não se incomode com isso, não. Porque o mais importante é você fazer. Você vai responder as 4 vezes 4, 16 linhas. Essa vai ser a sua história. A sua história precisa se encaixar entre 2 a 4 minutos. Uma história contada em 4 minutos está longa. Está extremamente longa. Uma história contada entre 2 e 3 minutos, ela está razoável. Já está excelente para começar. De repente, você tem uma história muito rica e essa história precisa contar os elementos. Por exemplo, meu pai, que tem quase 70 anos, talvez ele tenha muitas coisas para contar. Certo? Ou talvez tenha muitas coisas para não contar. Certo? Por exemplo, eu já trabalhei em 10 empresas diferentes. Por que eu vou falar das 10? Entendeu? Quando eu comecei pequenininho lá em Barbacena, eu falava, não, precisa falar tudo, tá? Eu hoje falo só o quê? Que eu estudei para concurso e passei. A minha história, ela vem já dessa etapa para cá, que é de uns 10 anos para cá, certo? E eu nem falo, eu fiz concurso do INSS, não passei, eu fiz concurso do Banco do Brasil 3 vezes, não passei, eu fiz concurso da Infraero, não fui chamado. Eu não vou detalhar, eu só falo que fiz concurso, que eu era ruim, não passava em concurso nenhum. Cheguei num ponto que eu comecei a passar em tudo, escolhi um, fiz carreira e fui. Certo? Não falo que eu passei no concurso do Correio em primeiro lugar e que o concurso era federal e tal, mas eu fiquei na dúvida, eu chorei no dia para escolher qual concurso. Não conto isso. Certo? Então, você pode ir fazendo ali de forma enxugando. Tá certo? E aí, vocês respondem as 4 perguntas. E aí, vocês leem para vocês as 4 perguntas em sequência. Eu vou dar uma sugestão bem prática. Gravem. Façam um áudio. Manda esse áudio para mim. Pega o WhatsApp, bota lá e lê. E manda para mim. Para ver se ficou legal. Para que vocês não compartilhem com todo mundo e às vezes fica com vergonha, né? Pode mandar diretamente para mim, eu vou ouvir. E aí, eu não vou dizer nada. Eu vou esperar o feedback de vocês. Vocês vão fazer a gravação e vocês vão ouvir. Vocês mesmos vão ouvir. Certo? Aí, o que é que vocês vão fazer? Escutando a história, você vai, sinceramente, dizer para você mesmo se a história tá boa. Se tá com emoção, se tá impactante, se você acha que dava para falar sem gaguejar, certo? Se vocês acharem que precisa mudar os elementos, reescrevam e gravem outro. Certo? Aí grava para mim de novo. Eu vou escutar as 2. Aí, mas Igor, às vezes eu vou levar horas para fazer isso, não tem importância. Eu não vou dar nenhum feedback hoje. Eu vou receber os arquivos e tal, vou escutar. Se vocês derem assim, ok, Igor, finalizei, quero feedback. Aí eu dou o feedback, certo? Se vocês não falarem nada, eu vou ficar na minha, porque eu vou sentir que vocês estão construindo ainda a história. Tá certo? Mas vou escutar todas as histórias que vocês mandarem logo, assim que vocês mandarem. E aí, grava de novo. Quando vocês gravarem de novo, que a gente tiver ok, tem um exercício sobre a história, que é contar a história para 100 pessoas. Mas eu vou fazer com vocês lá individualmente. Estou contando aqui para vocês entenderem, porque vai ficar gravado. As pessoas que não estão assistindo também vão poder fazer.
Mas quem está assistindo gravado, manda para mim também, porque eu já faço exercício com vocês, tá? Eu já treinei, pessoal, dezenas de pessoas sobre a história, dezenas de pessoas sobre o plano, tá? Então, é importante que vocês entendam por que eu estou falando isso, porque eu sei que dá certo. Isso eu ouvi do Eric Worre, o Papa do marketing multinível, eu ouvi de vários líderes dentro da Juness, e eu sei que isso funciona. Eu tive a oportunidade de fazer ao vivo, não é como vocês que vai gravar a hora que vocês quiserem, não. Foi lá na hora, gravando e mandando para as pessoas, e também fazendo ao vivo, contando para as pessoas. Pega a pessoa que está do seu lado e você conhece ela, não. Então, levanta e conta uma história para o outro. Agora troca, agora troca, agora troca. E a gente rodou o salão todo contando a história para todo mundo ali. Certo? Então, vale a pena. E aí você vai fazer o exercício de mandar a história para as pessoas. Detalhe, esse contar a história já é o convite. Porque você vai falar assim para a pessoa, por exemplo, mãe, eu estou numa atividade, eu estou passando por um curso, e nesse curso tem uma atividade onde eu preciso contar a minha história para a pessoa, para algumas pessoas. Só contar a história. Você poderia ser uma dessas pessoas para que eu possa aqui atingir a minha meta? Aí a pessoa, claro. Então, eu vou mandar para você a gravação da minha história e você vai me dar o feedback depois sobre a história, se você quer que você achou. Você faz isso por mim, faz. Só que você não vai mandar o gravado. Você vai contar a sua história de novo. Certo? E aí você vai falar a sua história 100 vezes para 100 pessoas. Depois que a pessoa der o feedback, dá para você convidar ela. Entendeu? Para ver o plano. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que já viu o plano, pode ser uma pessoa que você não tem coragem de convidar, pode ser seu chefe, sei lá, pode ser qualquer pessoa, tá? Você não precisa convidar a pessoa para assistir, mas você já abriu o caminho. Porque depois que você contar a sua história, você pode dizer assim, você estaria presente numa live que eu fui convidado para falar da minha história, para me prestigiar? Você nem tem essa live ainda. A pessoa disse sim. Aí você liga para amigo, pelo amor de Deus, marca um horário para apresentar o plano, para eu falar da minha história. Tá certo? E aí a gente faz. Combinado? Dúvidas? Não. Mandar hoje, né, Igor? De preferência agora. É porque vai cair o Zoom, já está aqui com 1 minuto e 24, aí eu não vou conseguir estar com vocês. Por isso que eu já passei logo a atividade. Entendeu? Beleza. Gil, fale. Giovânia. Bom, por enquanto, não. Se surgir aí no WhatsApp. Vai morrer antes de contar a história? Não pode, né? Tem que manter firme. Tá? Vou escrever a minha primeiro. Exato. Eu vou reescrever a minha história. Reescrever, tá certo? Tem elementos que eu contava no início, depois eu tirei esses elementos, eu vou voltar a esses elementos e fazer uma mesclagem. Entendeu? Exatamente, certo? Minha dor era maior naquele momento. Entendi. Tá. Então é isso, pessoal. Vocês não são obrigados a nada, mas façam. Eu posso sugerir isso, que façam, porque vai ser excelente para a vida de vocês. E principalmente para o negócio de vocês. Tá certo? E principalmente para as pessoas que vocês vão falar e vão mostrar essa oportunidade fantástica. Tá certo? Beijo grande. Estou aguardando os áudios aí. Né? Todo mundo tem meu zap. Tá certo? Igor, eu preciso falar contigo daqui a uns 10 minutos. Tá, me ligue. Eu ligo, viu? Viu? Beleza, então. Beijo. Tchau, tchau.